No vídeo de hoje vamos fazer a antevisão das partidas da terceira jornada da Liga dos Campeões, do Sporting contra o Besiktas e do AC Milan contra o Futebol Clube do Porto. Vamos fazer referência ao Coutinho, que regressa 11 meses depois, e ao Rodrigo Pinho, que sofreu uma lesão grave este fim de semana e que a época acaba de terminar para o jogador do Benfica. Olá pessoal, quem não me conhece, meu nome é Nilton, bem-vindos ao canal. Antes de começar, vou-vos pedir, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Vamos começar a falar do Rodrigo Pinho, jogador do Benfica, o avançado, contratado ao Santa Clara, que fez 3 jogos pelo clube encarnado, sofreu uma lesão este fim de semana no jogo da Taça Portugal, uma lesão extremamente grave que vai impossibilitar o jogador de jogar até a final da época. Diga-se de passagem que terminou a época para o jogador e que o jogador foi operado hoje em Lisboa com sucesso e que vai estar de recuperação durante entre 6 a 9 meses. Por isso, para o Rodrigo Pinho, a época terminou. O que desejamos ao jogador é que se recupere bem e que volte o mais depressa possível. Vamos falar de Coutinho, o jogador do Barcelona, o jogador que a Barcelona comprou ao Liverpool há 3 anos atrás num valor extraordinário, de perto de 200 milhões de euros. Recuperou e jogou este fim de semana, marcando o terceiro golo da vitória do Barcelona contra o Valência. Damos o destaque ao Coutinho porque é um jogador que fez uma caminhada no deserto. Há 11 meses que o jogador não consegue jogar, com vários cirurgias, e finalmente conseguiu estar em plenas condições contra o Valência. Jogou bom futebol e marcou o terceiro gol da equipa da Catalunha. É um regresso que saúda-se. O Coutinho faz falta ao futebol. É um jogador que, como disse, atravessou-se um período extremamente difícil e que finalmente está recuperado. O jogador muito feliz, disse finalmente sente em condições de dar alegria aos outros adeptos de Barcelona, que a cicatriz que ele tenha vai lhe dar mais força para poder estar ao nível do clube que ele representa e que vai fazer de tudo para que possa triunfar e ajudar o Barcelona a conseguir os seus objetivos. Como disse, é um regresso que saúda. É bom ver jogadores como o Coutinho no panorama internacional. Jogador dessa qualidade, temos que ter o prazer de os ver a jogar e não ler notícias de lesões que o atrapalham esses jogadores e não deixam fazer o que eles mais gostam e dar, nesse caso, alegria aos adeptos de Barcelona. Jogador caríssimo, jogador que vindo do Liverpool, onde fez épocas extraordinárias, mas que não conseguiu impor nas primeiras épocas ao serviço do Barcelona. Foi cedido ao Bayern de Munique, também não teve uma passagem com muito sucesso, algumas lesões. Era um jogador indiscutível na seleção do Brasil, mas que derivado da situação que ele estava a passar, não jogando, foi caindo de produção e deixou de ser convocado pelo treinador Tite, mas que neste momento parece estar completamente recuperado e pronto para estar ao nível que ele nos habituou, ou seja, um jogador de top mundial que com certeza, estando bem fisicamente e mentalmente, vai ajudar o Barcelona e a seleção do Brasil nos seus próximos objetivos. Bem-vindo, Coutinho, que continuas a desfrutar do teu futebol, que mantém-te estável e que de certeza que vai ser uma alegria enorme para os adeptos amantes do futebol, que gostam de ver bons jogadores e nesse caso o Coutinho é um excelente jogador e é um prazer ver Coutinho a jogar futebol. Vamos mudar de assunto, vamos falar das equipas portuguesas, nesse caso o Sporting e o Fogo do Porto, que jogam a terceira jornada da Liga dos Campeões, todos com missões, diga-se, complicadas. O Sporting, como sabemos, vem de 2 derrotas seguidas, contra o Ajax e contra o Dortmund, por isso o Sporting tem a necessidade de ganhar ao Besiktas para conseguir ter ainda alguma esperança de classificação. O Sporting já vai às 17h45, nesse caso na Turquia, contra o Besiktas, e o Fogo Porto joga às 20 horas no Estádio do Dragão contra o Milan. Como disse, jogos cruciais, de grande importância para as duas equipas, em que o Porto ainda tem uma margem de erro. O jogo não é decisivo, como disse o Sérgio Conceição, mas em relação ao Sporting é um jogo
de tudo ou nada. Se o Sporting empatar ou perder, praticamente fica fora das possibilidades de conseguir a passagem para as oitavas finais. Tarefa extremamente difícil. O Ajax com 6 pontos neste momento e o Dortmund também com 6 pontos tem uma margem muito boa para conseguir o apuramento. As duas equipas defrontam-se também amanhã, por isso um deles vai perder pontos, ou os dois podem perder pontos, e o empate seria o ideal para o Sporting, nesse caso também para o Besiktas. O Ruben Amorim, na divisão à partida, falou-se do aspecto experiência, disse que a equipa do Sporting agora vai estar mais experiente, depois de 2 jogos em que as coisas não correram tão bem contra o Ajax, mas que viu-se melhores da equipa do Sporting em termos defensivos contra o Dortmund, e que se espera que o Sporting seja melhor ofensivamente contra Besiktas, ou seja, que marca golos. O Sporting contra o Dortmund teve um fluxo de futebol, pode-se considerar boa, mas em termos ofensivos faltou-se algo, faltou mais profundidade, mais atrevimento da parte dos atacantes da equipa do Sporting. É isso que o Ruben Amorim refere, diz que o Sporting tem que estar melhor nesse aspecto contra o Besiktas, defensivamente tem que estar ao nível da Borussia Dortmund, e se conseguiu atingir esses objetivos, que o Sporting vai ter muitas possibilidades de ganhar o jogo ao Besiktas. Ele referiu-se ao Porro e ao Pedro Gonçalves. Ele disse que o Porro, depois da lesão que sofreu contra o Futebol Clube Belenenses, já treinou hoje condicionado, que parece que tudo que está bem, mas que ele amanhã vai fazer um teste para ver se ele está em condições de jogar. Se estiver, vai ser titular. Em relação ao Pedro Gonçalves, ele disse que já lançou no jogo contra o Belenenses, que o jogador sentiu-se bem, que ele até queria desfrutar de mais minutos, mas que ele decidiu que não valia a pena dar mais minutos, porque depois de uma paragem tão longa, os minutos que ele teve já foi suficiente. Disse que se ele vai jogar os 90 minutos, ele pensa que não, pensa que o jogador ainda não está fisicamente apto para jogar os 90 minutos, mas que ele em princípio vai jogar de início. É um jogador, é o mais-valia para a equipa do Sporting, toda a gente sabe disso. É um jogador que marca golos, é um jogador muito inteligente, que aparece nas zonas de finalizações quando ninguém se espera, e muito frio quando tem possibilidades de colocar a bola na baliza. Por isso o Pedro Gonçalves vai jogar de início, e com certeza será uma mais-valia para a equipa do Sporting. Na conferência de imprensa, o Adam esteve a acompanhar o Ruben Amorim. Ele também falou-se no regresso do Pedro Gonçalves, disse que é um regresso que saúda, é um jogador muito importante para a equipa do Sporting, que estando em condições físicas é o mais-valia para a equipa da equipa de Alvalade. Perguntaram em relação ao Besiktas qual é o jogador que ele achava que dava mais preocupação. Ele referiu-se ao Pjanic, o jogador que o Barcelona emprestou ao clube turco. Ele disse que é um jogador de craveira mundial, é um jogador que sabe gerir a equipa, sabe colocar a equipa a jogar, e por isso era um jogador que a ter em conta pela equipa do Sporting em relação à equipa do Besiktas. Ele disse que a juventude do plantel do Sporting é um fator a ter em conta, porque na Liga dos Campeões, se a gente ver a estatística, as equipas com mais experiência de competição é que conseguem atingir os patamares mais altos, que conseguem chegar às meias finais e às finais, e por isso a Sporting tem uma longa carreira pela frente para conseguir mais experiência e estar ao nível de uma competição tão exigente como a Liga dos Campeões. Ele disse que depois de 2 jogos sentiu-se que a equipa cresceu-se, que a equipa está mais madura, que a equipa já tem um pouquinho de experiência, e que sente-se que depois do jogo do Dortmund que o Sporting tem possibilidades e potencial para ganhar a equipa do Besiktas. Disse que a equipa já deu uma outra imagem contra o Dortmund,
e que sentiu a equipa mais sólida e fisicamente, mentalmente melhor. Ele disse que a equipa é capaz de conseguir os 3 pontos, que é crucial para o objetivo da equipa do Sporting, para poder ter a ambição de seguir na prova, quer na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Os jornalistas aproveitaram o momento para lhe perguntar como está o processo da renovação. Ele disse, respondeu com uma resposta seca, que não era o momento para falar da renovação. Falando de Sérgio Conceição, que abordou a partida também contra o Milan, jogo do grupo B, referente à terceira jornada. O Porto tem 1 ponto, o Milan tem 0, o Atlético de Madrid 4 e o Liverpool 6. Por isso, o Sérgio Conceição diz que não é um jogo decisivo, mas eu parto do princípio que o Porto não pode perder. O Porto empatar vai depender do resultado entre o Atlético de Madrid e o Liverpool. Do meu ponto de vista, o Porto tem que entrar para jogar com o Milan com a ambição de ganhar. Não tem que pensar que pode empatar. Se empatar também faz parte do jogo. Não é um resultado favorável, mas também não é decisivo para as aspirações da equipa do Sérgio Conceição. O Milan é uma equipa forte. Relembramos que o Milan, nas anteriores partidas contra o Atlético de Madrid e o Liverpool, esteve sempre a ganhar. Perdeu nos últimos minutos do jogo, por infelicidade própria, e no jogo do Atlético de Madrid perdeu no último segundo ou no último minuto do jogo, com um penalti extremamente discutido, em que os jogadores do Milan manifestaram o desagrado com a arbitragem, que eles se sentiram prejudicados, principalmente neste lance em que o árbitro decidiu a favor do Atlético de Madrid, um penalti que pareceu um pouco forçado. Sérgio Conceição disse que os jornalistas foram buscar o jogo entre o Milan e o Porto em 1996, em que o Porto ganhou por 3-1, 3-2, que o Porto ganhou por 3-2. Ele disse que não precisa de ir ao passado para motivar a equipa, que a motivação ganha-se nos treinos diários e que o Porto está preparado, que tem departamento que ajuda o jogador, que ajuda que o jogador esteja ao alto nível, tanto ao nível técnico, tático, físico e emocional. Este é um fator extremamente importante. Os jogadores neste momento têm uma bagagem enorme atrás, que os dá um suporte extremamente importante para estarem preparados e focados nesses tipos de competição. O Porto, como disse há umas vezes, é a equipa mais preparada nesse aspecto em relação ao Sporting e o Benfica. É a equipa com mais experiência nesta competição, é a equipa que tem conseguido mais sucesso com a participação na Liga dos Campeões. Por isso espera sempre mais algo do Porto, devido à experiência que o Porto já tem nesta competição. O Benfica joga quarta-feira contra o Juventus, o Bayern de Munique. É um jogo que vamos fazer uma divisão também amanhã, quando Jorge Jesus fizer as declarações à imprensa antes da partida. Como disse, o Porto joga com o Milan a partir das 20 horas de Lisboa, e por isso espera-se que o Porto esteja a nível dos acontecimentos e que saia de Itália com um resultado positivo, ou seja, com uma vitória seria o ideal. Por isso, ganhando o Milan e depois recebendo o Atlético no Estádio do Dragão com possibilidades de ganhar, seria, como disse anteriormente, uma caminhada extremamente importante para conseguir o apuramento para os oitavos de finais da Liga dos Campeões. Mas, como já referi também, espera-se uma partida difícil. O Milan é uma equipa forte e o Porto tem que estar ao nível mais alto para conseguir atingir os objetivos. Estaremos amanhã a seguir as partidas, a fazer o após-jogo e a relatar as declarações dos treinadores Sérgio Conceição e Ruben Amorim depois dos jogos. Bom pessoal, por hoje é tudo. Antes de terminar, vou-vos pedir mais uma vez, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? É muito importante para conseguir atingir os objetivos traçados e estar dentro da plataforma do YouTube. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.